Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre uma despedida. Essa semana, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas deixa o Ministério da Infraestrutura para se dedicar à sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. O cargo almejado por Tarcísio atualmente é ocupado por João Dória, um governador de perfil autoritário que, durante a pandemia, impôs uma paralisação econômica exagerada e ineficiente, mentiu sobre a origem e a eficácia das vacinas contra a Covid-19 e aumentou impostos em plena crise. Por outro lado, do ponto de vista financeiro, São Paulo se tornou um oásis fiscal em pleno ano eleitoral. Segundo dados do Tesouro Nacional referentes a 2021, a arrecadação excedeu as despesas em 41 bilhões e 900 milhões de reais. Para efeito de comparação, o orçamento do Ministério da Infraestrutura para todo o Brasil é de 8 bilhões de reais. É isso mesmo que você ouviu. O superávit primário do governo João Dória é 5 vezes maior que todas as verbas à disposição do ministro Tarcísio. Uma pena que muito desse dinheiro, dos pagadores de impostos aqui de São Paulo, tenha sido trancado no cofre para ser torrado de última hora, às vésperas das eleições, por um governador recordista em coletivas de imprensa. Em contraste com esse sensacionalismo midiático de João Dória, o ministro Tarcísio Gomes se notabilizou por realizar muito, com muito pouco, e sem fazer grandes alardes. Ao longo desses 3 anos, à frente da pasta da infraestrutura, Tarcísio combateu e venceu a corrupção no setor, colaborou com a modernização da legislação de transportes e liderou o maior programa de concessões de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias do mundo, garantindo centenas de bilhões de reais em investimentos privados para o nosso país. A propósito, hoje é uma data importante para o Brasil. O leilão da Codesa, no Espírito Santo, marca a primeira privatização portuária da nossa história. Até 2019, os portos brasileiros acumulavam prejuízos bilionários e haviam se tornado antros de corrupção e favorecimento político. O próprio presidente Michel Temer chegou a ser denunciado pela PGR por corrupção passiva e lavagem de dinheiro naquele escândalo dos portos. Atualmente, esses mesmos portos estão registrando lucros sem precedentes. Pra vocês terem uma ideia, a SPA, a estatal que administra o Porto de Santos, encerrou 2021 com o melhor resultado da sua história, 329 milhões de lucro líquido, um aumento de 62% em relação ao ano anterior, que já havia batido o recorde de lucratividade. As companhias portuárias, assim como outras empresas sob comando do Ministério da Infraestrutura, agora têm governança, estão prontas para serem absorvidas pela iniciativa privada, recebendo investimentos bilionários. E os números realmente impressionam. Segundo o balanço oficial do Ministério, só no ano passado, 108 obras foram entregues, incluindo mais de 2.000 quilômetros de rodovias, e 39 ativos foram concedidos à iniciativa privada, totalizando 37 bilhões de reais de investimento garantido em contrato. Para ficar em um exemplo, a licitação, ou melhor, a relicitação das rodovias Dutra e Rio Santos prevê 15 bilhões de reais em melhorias, com redução de 35% nos pedágios entre São Paulo e Rio de Janeiro. Esses são os efeitos da privatização bem feita. Mais investimento, mais emprego, mais geração de riqueza e mais arrecadação tributária, com menos corrupção, menos dinheiro público e tarifas mais baratas para consumidores e empresas. O que o ministro Tarcísio fez nesses 3 anos à frente do Ministério da Infraestrutura vai perdurar por décadas, vai baratear nosso frete, vai ampliar nossa capacidade de produção e escoamento, vai diminuir nossa dependência do modal rodoviário e vai aumentar a segurança do nosso transporte. E Tarcísio fez tudo isso sem arrobos de vaidade ou mediatismo, pelo contrário. O ministro sempre demonstrou muita discrição, lealdade e diplomacia, atributos que o qualificam ainda mais como um grande expoente da administração pública no Brasil. Até por isso, eu confesso que é com certa tristeza que eu noticio a sua saída do governo Bolsonaro. Mas aproveitando o ensejo da despedida do ministro Tarcísio, no próximo bloco eu vou comentar alguns trechos da entrevista exclusiva que ele concedeu ontem ao programa Pânico aqui na Jovem Pan. E eu separei 3 trechos dos primeiros 5 minutos dessa entrevista que me chamaram muito a atenção. Como os orçamentos hoje são muito mais comprimidos, né, o espaço fiscal hoje nosso é muito mais limitado, necessariamente você tem que correr atrás das emendas, que era uma coisa que lá atrás, quando eu era diretor do DENIT, não existia. A gente tinha um orçamento suficiente para o ano.
Quando o ministro fala em orçamento comprimido e espaço fiscal limitado, ele está se referindo a 3 fatores, um positivo e 2 negativos. A parte positiva é a regra do teto de gastos, que limita o aumento das despesas do governo de acordo com a inflação e, portanto, não permite que o Estado gaste muito mais do que arrecada e assuma novas dívidas desenfreadamente. Isso foi implementado no governo Temer e está valendo desde então. Mas, além disso, na parte negativa, a margem de investimento do governo federal vem sendo estreitada pelas emendas parlamentares e pelas despesas impositivas. 93% do orçamento é de execução obrigatória, determinada e vinculada por lei. E entre emendas parlamentares individuais, emendas de bancada e aquelas emendas do relator, 35 bilhões de reais do orçamento estão na mão do Congresso. Sobra muito pouco para o Executivo investir nas suas áreas de prioridade conforme o seu plano de governo, chancelado por dezenas e dezenas de milhões de eleitores. E essa fala do ministro Tarcísio demonstra justamente esse novo arranjo entre os poderes no Brasil, que muitos chamam de semipresidencialismo. Afinal, agora é o governo que tem que bater na porta do Congresso atrás de verba. Mas vamos ao próximo trecho. Mas uma coisa que eu acho que é importante é que nós conseguimos mostrar para o mundo que há um compromisso com a solvência. Sim. Imagina que em 2021 a previsão era de a gente ter 250 bi de déficit, a gente conseguiu terminar o ano com 20 de superávit. Nós tivemos um resultado expressivo de estatais, nós tivemos o melhor resultado de estados e municípios desde 1991. Então foi um resultado fiscal muito expressivo. Isso tem a ver com algumas medidas que foram tomadas, né, de enfrentamento à pandemia. Então fomos bem nessa questão fiscal. Tem um efeito inflação aí, com certeza, mas no geral a gente foi bem. A Bolsa Brasileira é a que mais rendeu esse ano e o real que mais valorizou. Culpa de quem? Isso tudo que o ministro Tarcísio e a bancada do Pânico estão falando é tratado pela velha imprensa como uma mera despiora da economia. Nossa bolsa é a mais rentável, nossa moeda é a que mais se fortaleceu, nós geramos milhões de empregos formais na pandemia, nossa economia se recuperou melhor que a média dos países do G20, do G7, da OCDE, mas nada disso vira notícia, ou pelo menos não viram grandes manchetes. Por isso que, para fechar esse programa, eu deixo vocês com a perspicaz observação do sagaz Emílio Surita, que chama a nossa atenção para a importância das mídias sociais e dos aplicativos de mensagem. Amanhã nós temos mais 4 leilões, então meu último dia no Ministério da Infraestrutura vai ser fazendo leilão. Boa, Parabéns. boa. Show de bola. A última vez que você esteve aqui foi da Dutra. Pois é, foi da Dutra. Foi da Dutra. também Foi foi histórico. bem. Os Foi caras bom pra aqui caramba. não dão essa notícia, Claro que dão. Tarcísio. Falam baixo. Isso não é meu grupo. Fala baixinho. Eu vou dizer um negócio pra Grupo você. independente. Se eu não tenho o meu grupinho de WhatsApp Começou aqui, a liga do WhatsApp. Realização Jovem Pan News.